E aí, pessoal, tudo bem? Aqui fala o Hélio. Tipos de imunidade. Hoje a gente tem, didaticamente, dois grupos: imunidade inata e imunidade adaptativa. Cada um tem seu conjunto de mecanismos, cada um tem seu conjunto de células, mas na verdade, esses dois grupos, eles atuam em conjunto. Essa divisão é só realmente para a gente compreender o tipo de ação de cada um. Mas, como eu disse, eles trabalham em conjunto. Iniciando então, com a imunidade inata. Desde o seu nascimento você já tem, não é necessário um ativador. Já existe mesmo antes da infecção se iniciar. Eu não preciso que um agente invasor, um vírus, por exemplo, entre em contato comigo para que eu desenvolva esse tipo de imunidade, para que os mecanismos dessa imunidade sejam ativados. Eles já existem. Quem faz parte então? Primeiro, com as barreiras químicas e físicas. O que são essas barreiras químicas e físicas? São, digamos, pedras do sapato dos mecanismos invasores, dos agentes invasores. Digamos que são paredes que esses mecanismos vão ter que ultrapassar para chegar a um determinado local. Substâncias químicas. Simplesmente, citando aí como exemplo, se você tem uma substância ácida e você colocar a mão, quer dizer que você é burro. Se você colocar a mão em substância ácida, o que vai acontecer? Você vai sofrer uma queimadura, por exemplo. Então, essas substâncias químicas que a gente já tem no corpo, elas vão fazer exatamente com a gente. Veja só, a gente tem aqui, exemplificando essa bolinha azul, representando um agente invasor, uma bactéria, por exemplo. Quando essa bactéria tentar entrar no seu corpo já tem essas substâncias, elas vão combater esse agente, eles vão trabalhar para poder atingir esse mecanismo e destruir. Bem, outro exemplo, a pele, qual é a função dela? Ela é de proteger também, certo? Então, quando o agente invasor tentar penetrar no seu corpo, vai ter a pele que vai precisar passar. A pele, para quem não sabe, ela é dividida em duas partes, a derme e a epiderme, e a epiderme tem 5 camadas. Bem, então quem faz parte também na parte celular? Temos as células chamadas células fagocitárias. O que é fagocitar? Fagocitar é simplesmente englobar, certo? Para poder destruir. Então, essas células que a gente tem aqui como exemplo, o macrófago, o neutrófilo, o que eles vão fazer? Quando o agente invasor entrar no corpo, o que vai acontecer? Eles vão atacar diretamente. Essa ação deve-se a uma atração chamada de quimiotaxia. Eles são atraídos para esses agentes e vão tentar combatê-los. Um outro exemplo, também temos as células dendríticas. Então, essas células dendríticas, esses longos braços chamados de pseudópodes, ou falsos pés, então eles esticam, capturam e fagocitam. Fagocitam, destroem, fragmentam, mas a intenção direta deles é realmente acabar com o micro-organismo invasor. Então, na imunidade inata, aquelas células que a gente já falou, o macrófago, o neutrófago e as células dendríticas, elas tentam fazer a captura imediata. Ela não precisa de um reconhecimento. Entrou no corpo, elas vão tentar combater. Então, células dendríticas, neutrófilo e macrófago são células que fazem parte da imunidade inata. Uma outra célula, certo, que faz também parte da imunidade inata e é muito mais, digamos, específica, são as células NK. O que são essas células NK? O NK significa natural killer, ou seja, assassino natural. É isso mesmo, essa célula ela tem um grande poder de matar. Então, o que essa NK faz? Elas acabam desenvolvendo a capacidade de detectar agentes invasores que penetraram na própria célula, células do nosso corpo.
Por exemplo, um vírus. O vírus precisa do mecanismo da célula para se proliferar, para se expandir pelo corpo. Então a gente tem aqui representado novamente um agente invasor. Então esse agente invasor ele vai entrar em uma das células. E o que a NK faz? Se tiver dentro da célula algum agente, certo? Ela consegue detectar. Então essa célula aqui, essa primeira, está limpa. Ela vai para a próxima, também está limpa. Agora chega nessa aqui, pessoal, ela consegue identificar o agente que está lá. E eu disse antes, não necessariamente mata, porque a célula NK, na verdade, ela induz a célula a se matar. Um mecanismo que a gente conhece como apoptose, que é quando a célula se autodestrói. Além das células, a gente ainda tem proteínas do sangue. O que são essas proteínas do sangue? Quando a gente tem um corte, por exemplo, quando a gente está tendo a infecção, qual é a manifestação mais natural? A gente tem uma inflamação, a gente tem um edema, esse edema começa a coçar, fica vermelho. Isso é uma manifestação que seu corpo está sendo atacado. Tomando aqui como exemplo, novamente, a gente tem aqui um agente invasor, representado no triângulo vermelho. Esse agente, ao entrar na pele, penetrou lá no local de ação dele, o que vai ter? Vai ter um edema. Esse edema é causado por substâncias, são várias, mas as mais comuns são a histamina e as prostaglandinas. Podem ser produzidas pelas próprias células que estão lá no local, ou que já estejam lá no sangue. E qual é a função dessa inflamação? Essa inflamação, como a gente sabe, é uma expansão do próprio tecido. Ela causa uma vasodilatação, vai expandir o vaso sanguíneo para que as células de ação contra aquele agente invasor sejam facilitados. Então, qual é mais fácil passar? Um vaso contraído ou um vaso expandido? Logicamente o mais expandido, então vai ter maior facilidade. Essa inflamação serve para isso. Um outro fator que faz com que tenha essa inflamação é o chamado sistema complemento. A gente vai ver também melhor sobre o sistema complemento. O sistema complemento ele também tem substâncias que acabam fazendo com que tenhamos essa inflamação. Bem, e o mais importante talvez, que diferencie, na verdade, imunidade inata de imunidade adaptativa, é que a imunidade inata, ela não possui memória imunológica. O que é memória imunológica? Simplesmente, os agentes de defesa não precisarem ter tido um contato antes com o agente invasor. Como a gente já viu, ele tem um ataque imediato. Ele não precisa ser específico para aquele agente, certo? Então, entrou no corpo, no hospedeiro, o agente da imunidade inata já vai tentar combater ele. Não precisa ter reconhecido, como se fosse, sei lá, alguém tá tentando invadir sua casa, você não vai precisar conhecer essa pessoa para tomar uma providência. Pode ser mais drástica essa providência, mas você vai tomar uma ação, você não precisa conhecer, é a mesma coisa. A imunidade inata acontece dentre 6 a 12 horas. Pode variar aí de pessoa para pessoa, mas a média é essa. Fechou então, imunidade inata.